Milionário encontra sua antiga empregada jogada nas ruas e faz algo que ninguém faria. O milionário Alfredo Luiz era famoso por ser um dos homens mais poderosos de sua cidade e também por ser uma pessoa difícil de lidar, mas isso mudou quando Ângela foi contratada para cuidar da sua mansão. Com sua bondade e paciência infinitas, Ângela conquistou não apenas o respeito de Alfredo, mas também seu coração de uma forma que ele nunca imaginara possível. Ela transformou aquela casa fria em um lar verdadeiro, enchendo cada cômodo com calor humano e cuidado genuíno. Mas devido a um acontecimento terrível, tudo isso mudou para pior. Quando Ângela foi mandada embora do emprego de empregada na casa de Alfredo, isso ocorreu depois de Alfredo se casar com uma mulher chamada Beatriz Boulevard, uma socialite deslumbrante que apareceu em sua vida como um furacão de sedução e promessas. O casamento aconteceu apenas 3 meses antes de Alfredo sofrer um acidente grave enquanto dirigia sozinho em uma estrada deserta. Ele ficou em coma por longos 4 anos, e durante esse tempo, Beatriz assumiu completamente o controle de sua vida, seus negócios e sua fortuna. Foi nesse período que Ângela foi mandada embora, e depois disso nunca mais foi vista. Quando Alfredo finalmente despertou do coma, em uma manhã chuvosa de outubro, sua mente estava confusa e fragmentada. Os médicos explicaram que ele teria dificuldades com a memória recente, mas que suas lembranças mais antigas permaneceriam intactas. E foi exatamente isso que aconteceu. Alfredo lembrava-se perfeitamente de Ângela, de seus olhos gentis, de como ela cantarolava enquanto arrumava a biblioteca, de como preparava seu café exatamente do jeito que ele gostava. Mas quando perguntou por ela, Beatriz respondeu com lágrimas ensaiadas nos olhos que Ângela havia pedido demissão logo após o casamento deles, alegando que não se sentia mais confortável trabalhando na casa. Alfredo aceitou essa explicação inicialmente, ainda fraco e dependente dos cuidados de Beatriz. Mas algo dentro dele insistia que havia mais nessa história. Durante os meses de recuperação, ele começou a notar pequenas inconsistências no comportamento de sua esposa. Beatriz era atenciosa demais, controladora em excesso, e sempre mudava de assunto quando ele mencionava o passado. Ela havia vendido vários de seus imóveis, alegando que precisavam de liquidez para pagar os tratamentos médicos, e havia demitido todos os funcionários antigos, substituindo-os por pessoas de sua confiança. Foi o velho mordomo Sebastião, que havia sido aposentado forçosamente por Beatriz, quem plantou a primeira semente real de dúvida na mente de Alfredo. Sebastião o procurou discretamente em uma de suas sessões de fisioterapia e entregou-lhe um envelope amarelado pelo tempo. Dentro havia uma carta de Ângela, escrita às pressas, que nunca chegará às mãos de Alfredo. Na carta, Ângela implorava para falar com ele uma última vez, dizia que havia algo urgente que precisava contar, algo sobre Beatriz que mudaria tudo. A carta terminava abruptamente, como se Ângela tivesse sido interrompida no meio da escrita. Alfredo sentiu seu sangue gelar. Sebastião então contou, com a voz embargada pela emoção, que Ângela não havia pedido demissão. Ela fora expulsa da mansão por Beatriz apenas 2 dias após o acidente de Alfredo, quando ele ainda lutava pela vida no hospital. Beatriz alegou que tinha provas de que Ângela estava roubando joias da família, uma acusação absurda para qualquer um que conhecesse o caráter irrepreensível de Ângela. Mas Beatriz usou sua posição de esposa para dar legitimidade às mentiras, e ameaçou Ângela com processo criminal caso ela tentasse se defender ou procurar Alfredo no hospital. Determinado a descobrir a verdade, Alfredo começou sua busca por Ângela. Ele contratou investigadores particulares, mas manteve tudo em segredo de Beatriz. Durante semanas, não houve resultado algum. Ângela parecia ter desaparecido completamente da face da terra. Os investigadores descobriram que ela não tinha família próxima, que sua pequena casa havia sido vendida logo após sua demissão, e que ninguém no bairro sabia para onde ela tinha ido. Era como se ela tivesse simplesmente evaporado. Então, numa tarde cinzenta de inverno, enquanto Alfredo retornava de uma consulta médica dirigindo ele mesmo pela primeira vez desde o acidente, ele a viu. No início, pensou que seus olhos o estavam enganando. Mas não, era ela. Ângela estava sentada na calçada de uma rua movimentada do centro, encolhida contra a parede de um prédio abandonado, segurando um copo plástico com algumas moedas. Seu rosto, antes sempre iluminado por um sorriso gentil, estava magro e marcado pelo sofrimento. Seus olhos, que brilhavam com bondade, agora pareciam vazios e distantes. Seu cabelo grisalho estava desgrenhado, e suas roupas eram trapos sujos que mal a protegiam do frio cortante. Alfredo estacionou o carro imediatamente, sem se importar com as buzinas irritadas dos outros motoristas. Ele saiu cambaleando, ainda sem ter recuperado completamente a coordenação motora, e correu até ela. Quando Ângela levantou o olhar e o reconheceu, suas lágrimas começaram a cair silenciosamente, traçando caminhos limpos em seu rosto sujo.
Ela tentou se levantar, mas suas pernas fracas não suportaram, e Alfredo a amparou antes que ela caísse. Sem dizer uma palavra, Alfredo levantou nos braços, ignorando os protestos fracos de Ângela, e a carregou até seu carro. Ele a cobriu com seu próprio casaco e ligou o aquecedor no máximo. Ângela tremia, não apenas de frio, mas de emoção e medo. Ela sussurrou que ele não deveria estar ali, que Beatriz ficaria furiosa, que ela não valia mais a pena. Mas Alfredo apenas segurou sua mão com firmeza e disse que não a deixaria novamente, não importava o que acontecesse. Em vez de levá-la para a mansão, Alfredo levou diretamente para o melhor hospital particular da cidade. Lá, ele providenciou que Ângela recebesse todos os cuidados médicos necessários. Ela estava severamente desnutrida, desidratada e sofria de pneumonia. Os médicos disseram que, se ela tivesse ficado mais alguns dias na rua, especialmente com o inverno rigoroso que se aproximava, provavelmente não teria sobrevivido. Alfredo não saiu do lado dela durante os 3 dias em que Ângela permaneceu no hospital, ignorando completamente as ligações incessantes de Beatriz. Quando Ângela finalmente teve forças para falar, a história que ela contou deixou Alfredo em estado de choque. Beatriz não era apenas uma mulher interesseira que se casara com ele pelo dinheiro. Ela era muito mais perigosa do que isso. Beatriz tinha planejado tudo desde o início. Ela havia conhecido Alfredo intencionalmente, em uma festa de caridade, após meses estudando sua rotina e seus hábitos. Mas o plano dela encontrou um obstáculo inesperado na figura de Ângela. Beatriz percebeu rapidamente que Ângela não era apenas uma empregada comum. Ela notou os olhares que Alfredo lançava para Ângela quando pensava que ninguém estava vendo, a forma como o rosto dele se iluminava quando Ângela entrava na sala, como ele sempre encontrava desculpas para conversar com ela. E pior ainda, Beatriz percebeu que Ângela correspondia a esses sentimentos, mesmo que ambos fossem respeitosos demais para admitir isso em voz alta ou tomar qualquer atitude inadequada. Havia um amor não declarado entre Alfredo e Ângela, um amor puro e verdadeiro que crescerá lentamente ao longo dos anos de convivência. Isso enfureceu Beatriz. Ela acelerou seus planos de sedução e conseguiu convencer Alfredo a se casar com ela, usando todas as suas armas de manipulação. Alfredo, que sempre fora solitário e nunca imaginara que alguém como Ângela pudesse se interessar por ele, sucumbiu aos encantos calculados de Beatriz. Mas mesmo após o casamento, Beatriz via como Alfredo ainda buscava Ângela com os olhos, como ele claramente sentia falta da presença dela, mesmo estando com sua nova esposa. Foi então que Beatriz tomou uma decisão terrível. Na noite do acidente, não foi uma simples coincidência que Alfredo estivesse dirigindo sozinho naquela estrada perigosa. Beatriz havia adulterado os freios de seu carro. Ela planejava que o acidente fosse fatal, garantindo que ela herdasse toda a fortuna dele como viúva. Mas o plano não saiu como esperado. Alfredo sobreviveu, embora entrasse em coma. E foi durante esse período que Beatriz executou a segunda parte de seu plano vingativo contra Ângela. Beatriz não apenas expulsou Ângela da mansão com acusações falsas de roubo. Ela foi além. Usando sua influência e os recursos financeiros que agora controlava, Beatriz sistematicamente destruiu a vida de Ângela. Ela espalhou as mentiras sobre os supostos roubos por toda a cidade, garantindo que Ângela nunca mais conseguisse outro emprego. Ela pagou advogados para processar Ângela por difamação quando ela tentou se defender, levando-a à falência com custas judiciais. Beatriz até subornou o proprietário da pequena casa de Ângela para forçar uma venda rápida e abaixo do valor de mercado, deixando Ângela sem teto e sem recursos. Mas o pior de tudo, a parte que fez o coração de Alfredo quase parar quando Ângela revelou, foi que Beatriz tinha mantido Ângela sob vigilância constante durante os 4 anos de coma de Alfredo. Cada vez que Ângela tentava visitar o hospital, homens contratados por Beatriz a interceptavam e a ameaçavam. Eles disseram que se Ângela tentasse falar com Alfredo quando ele acordasse, ou se ela tentasse contar a verdade para alguém, eles a matariam. E para provar que não estavam blefando, eles chegaram a agredi-la fisicamente em diversas ocasiões, sempre com cuidado para não deixar marcas muito visíveis. Ângela viveu esses 4 anos em terror constante, trabalhando em bicos que pagavam apenas o suficiente para sobreviver, sendo forçada a mudar de endereço constantemente para tentar escapar da vigilância de Beatriz. Mas, eventualmente, o dinheiro acabou completamente. Ela perdeu até mesmo os trabalhos mais humildes devido às mentiras que Beatriz havia espalhado sobre ela, e acabou nas ruas. Mesmo assim, ela nunca parou de amar Alfredo em silêncio, rezando todos os dias para que ele acordasse do coma e pudesse ser feliz, mesmo que fosse sem ela. Alfredo chorou abertamente ao ouvir tudo isso. Ele segurou o rosto de Ângela entre suas mãos e pediu perdão repetidamente, dizendo que jamais deveria ter se casado com Beatriz, que deveria ter sido honesto sobre seus sentimentos por Ângela desde o início.
Ângela também chorou, confessando que sempre o amara, mas que nunca se sentirá digna de alguém como ele, um homem culto e poderoso, enquanto ela era apenas uma simples empregada. Mas agora Alfredo tinha uma decisão a tomar. Ele sabia que não podia simplesmente confrontar Beatriz com essas acusações. Ela era inteligente e manipuladora, e certamente havia coberto seus rastros. Ele precisava de provas concretas, especialmente sobre a sabotagem do carro que quase o matou. Então Alfredo elaborou um plano cuidadoso. Ele instalou Ângela discretamente em uma suíte em um hotel de luxo, sob um nome falso, com enfermeiras particulares para cuidar de sua recuperação. Ele garantiu que ela tivesse tudo de que precisava: segurança 24 horas, roupas novas, alimentação adequada e, principalmente, a certeza de que estava protegida. Enquanto isso, Alfredo retornou para a mansão e fingiu para Beatriz que havia simplesmente se ausentado por alguns dias para reflexão pessoal sobre sua vida e recuperação. Beatriz, que havia ficado visivelmente nervosa com seu desaparecimento, recebeu com alívio exagerado e renovadas demonstrações de afeto. Mas Alfredo agora via através de todas as suas máscaras. Cada gesto carinhoso de Beatriz o enojava, cada palavra doce soava falsa aos seus ouvidos. Secretamente, Alfredo contratou os melhores investigadores forenses e advogados especializados em crimes corporativos e tentativas de homicídio. Ele deu-lhes acesso a todas as suas contas bancárias e autorizou que investigassem cada movimento financeiro que Beatriz havia feito durante os anos em que ele esteve em coma. E então, algo extraordinário aconteceu. As provas começaram a aparecer. Os investigadores descobriram que Beatriz não havia coberto seus rastros tão bem quanto imaginara. Ela tinha usado parte da fortuna de Alfredo para pagar os homens que ameaçaram e agrediram Ângela, e essas transações, embora disfarçadas, podiam ser rastreadas. Mais importante ainda, o mecânico que Beatriz havia contratado para sabotar os freios do carro de Alfredo tinha guardado mensagens comprometedoras e até mesmo gravações de conversas, como uma espécie de seguro de vida caso Beatriz decidisse eliminá-lo também para pagar as provas. Quando confrontado pelos investigadores e oferecida a imunidade em troca de seu testemunho, o mecânico confessou tudo. Ele forneceu documentação detalhada, incluindo o pagamento que Beatriz lhe fizera e as especificações exatas de como ele deveria sabotar o veículo para que parecesse um acidente. Ele até tinha uma gravação em que Beatriz claramente instruía que o acidente precisava ser fatal, não apenas incapacitante. Armado com essas provas irrefutáveis, Alfredo finalmente confrontou Beatriz. Foi uma noite que ele jamais esqueceria. Ele reuniu na sala da mansão não apenas Beatriz, mas também os investigadores, advogados e 2 delegados de polícia. Quando Beatriz desceu as escadas em seu elegante vestido de seda, esperando um jantar romântico que Alfredo havia prometido, ela encontrou em vez disso uma sala cheia de pessoas sérias, com documentos espalhados sobre a mesa de centro. O rosto de Beatriz empalideceu instantaneamente. Ela tentou manter a compostura, forçou um sorriso confuso e perguntou o que estava acontecendo. Alfredo, com uma frieza que ele não sabia que possuía, começou a enumerar cada crime que ela havia cometido. Tentativa de homicídio premeditado contra ele. Apropriação indébita de milhões de sua fortuna. Conspiração para cometer fraude. Agressão e ameaças contra Ângela. Difamação. A lista continuava. Beatriz primeiro tentou negar tudo, depois tentou usar suas lágrimas e encantos, alegando que era tudo mal entendido, que ela amava Alfredo verdadeiramente, que jamais faria algo assim. Mas quando os investigadores começaram a reproduzir as gravações do mecânico, quando mostraram os registros bancários, quando apresentaram fotos de Ângela sendo seguida pelos homens contratados por ela, Beatriz percebeu que estava encurralada. Foi então que sua máscara finalmente caiu completamente. O rosto de Beatriz se contorceu em uma expressão de ódio puro. Ela começou a gritar, dizendo que Alfredo não merecia sua fortuna, que ele era um tolo solitário que não sabia reconhecer quando uma mulher de verdade estava interessada nele, que estava obcecado por uma empregada insignificante quando poderia ter tido ela, uma mulher sofisticada e bela. Ela admitiu tudo em sua fúria cega, confirmando cada acusação, e até revelou detalhes adicionais que os investigadores não haviam descoberto. Beatriz foi presa naquela mesma noite. As algemas em seus pulsos delicados contrastavam grotescamente com as joias caras que ela ainda usava, todas compradas com o dinheiro de Alfredo. Enquanto era levada pelos policiais, ela continuou gritando ameaças e acusações, sua elegância aristocrática completamente desmoronada em histeria. Alfredo observou tudo com uma mistura de alívio e tristeza, não por ela, mas pela inocência que ele havia perdido, pela confiança que havia sido traída. Os procedimentos legais que se seguiram foram extensos e exaustivos. Beatriz tentou todos os recursos possíveis,
Contratou os melhores advogados que seu dinheiro restante podia comprar. Mas as provas eram simplesmente esmagadoras. O julgamento foi sensacional, ocupando as manchetes dos jornais por semanas. A alta sociedade que antes admirava Beatriz Boulevard ficou chocada ao descobrir a verdadeira natureza da mulher que frequentara seus eventos e jantares. No final, Beatriz foi condenada a 25 anos de prisão por tentativa de homicídio qualificado, apropriação indébita, conspiração criminosa e uma série de outros crimes. O juiz, ao pronunciar a sentença, comentou que raramente havia visto um caso de manipulação e crueldade tão calculada. Beatriz recebeu a sentença em silêncio, seu rosto uma máscara de pedra, todo o charme e beleza que antes possuía parecendo ter sido sugado de seu ser. Enquanto os procedimentos legais aconteciam, Alfredo dedicou-se completamente à recuperação de Ângela. Ele a visitava todos os dias no hotel, trazendo flores frescas, livros que ela adorava, e principalmente, sua presença constante e reconfortante. Lentamente, Ângela começou a se recuperar não apenas fisicamente, mas emocionalmente. As feridas em seu corpo sararam com os cuidados médicos adequados, mas as feridas em sua alma precisavam de algo mais profundo para cicatrizar, e esse algo era o amor genuíno e o respeito que Alfredo demonstrava por ela a cada momento. 3 meses após o julgamento de Beatriz, quando Ângela finalmente recebeu alta médica completa, Alfredo levou de volta para a mansão. Mas desta vez, não como empregada. Ele havia mandado renovar completamente a casa, removendo cada objeto que Beatriz havia escolhido, cada peça de mobília que carregava sua essência venenosa. A mansão foi restaurada à forma como era quando Ângela trabalhava lá, mas ainda melhor, mais acolhedora, mais como um verdadeiro lar. Alfredo reuniu toda a coragem que possuía e, na biblioteca que Ângela tanto amava, ajoelhou-se diante dela. Com lágrimas nos olhos, ele pediu-a em casamento. Ele disse que havia desperdiçado anos preciosos sendo covarde demais para admitir seus sentimentos, que quase a perderá para sempre por causa de sua cegueira e orgulho. Ele prometeu que passaria o resto de sua vida compensando cada momento de sofrimento que ela havia passado, cada lágrima que ela havia derramado, cada noite que ela passará sozinha e com frio nas ruas. Ângela chorou, mas desta vez eram lágrimas de pura alegria. Ela disse sim com a voz embargada pela emoção. Eles se abraçaram por longos minutos, dois corações que finalmente haviam encontrado seu caminho um até o outro depois de tanto sofrimento e separação. Era um amor que havia sido testado pelas circunstâncias mais cruéis e havia sobrevivido, emergindo ainda mais forte e verdadeiro. O casamento aconteceu 6 meses depois, em uma cerimônia íntima no jardim da mansão, com apenas os amigos mais próximos e funcionários leais presentes. Ângela estava radiante em um vestido simples mas elegante, seu rosto iluminado por uma felicidade que parecia brilhar de dentro para fora. Alfredo não conseguia parar de sorrir, segurando a mão de Ângela como se temesse que ela pudesse desaparecer se ele a soltasse por um segundo. Mas a história não termina aqui, pois havia um plot twist final que ninguém esperava, nem mesmo Alfredo e Ângela. Durante a investigação sobre as atividades de Beatriz, os advogados de Alfredo descobriram algo extraordinário que havia sido enterrado em documentos antigos. Beatriz não havia sido a primeira pessoa a tentar se aproveitar de Alfredo. 20 anos antes, quando Alfredo ainda estava construindo sua fortuna, ele havia sido brevemente casado com outra mulher chamada Helena, um casamento que durou apenas 6 meses antes de ela desaparecer misteriosamente com uma quantia considerável de seu dinheiro. Na época, Alfredo havia sido tão envergonhado pelo golpe que manteve tudo em silêncio, nunca falando sobre isso com ninguém, nem mesmo com Ângela. Mas agora, os investigadores haviam descoberto que Helena e Beatriz eram, na verdade, irmãs. Beatriz havia passado 20 anos planejando sua vingança contra Alfredo, não apenas pelo dinheiro, mas porque Helena havia sido presa após gastar todo o dinheiro roubado e ser rastreada pelas autoridades internacionais. Helena morrera na prisão de uma doença tratável que não recebeu cuidados adequados, e Beatriz culpava Alfredo por isso, acreditando que ele havia sido cruel ao não retirar as acusações contra sua irmã. Essa revelação chocou Alfredo profundamente. Todo o plano elaborado de Beatriz não havia sido apenas ganância, mas uma vingança retorcida e cruel por algo que sua irmã havia feito contra ele décadas atrás. Era uma teia de engano e vingança que atravessava gerações, e Ângela havia sido pega no meio simplesmente por ser amada por Alfredo. Mas havia mais. Durante a investigação do passado de Beatriz, descobriu-se que ela tinha uma filha de um relacionamento anterior, uma jovem de 23 anos chamada Isabela que não tinha conhecimento algum dos crimes de sua mãe. Isabela havia sido criada longe de Beatriz, pela família paterna, e crescerá como uma pessoa boa e honesta, completamente diferente de sua mãe. Quando Isabela soube de tudo que sua mãe havia feito, ela ficou devastada. Ela procurou Alfredo e Ângela, implorando perdão em nome de sua família,
dizendo que não tinha palavras para expressar sua vergonha e horror. Mas Alfredo e Ângela, que haviam aprendido profundamente sobre perdão e redenção através de suas próprias provações, receberam Isabela com bondade. Eles conversaram longamente com a jovem, e perceberam que ela era genuinamente uma boa pessoa, atormentada pela culpa das ações de uma mãe que ela mal conhecia. Ângela, com sua bondade característica, propôs algo que surpreendeu até mesmo Alfredo. Ela sugeriu que oferecessem a Isabela uma chance de trabalhar em uma das empresas de Alfredo, para que ela pudesse construir sua própria vida longe da sombra de sua mãe. Alfredo concordou imediatamente, reconhecendo no gesto de Ângela a mesma compaixão que o havia feito se apaixonar por ela em primeiro lugar. Isabela aceitou com gratidão, prometendo que honraria a confiança que eles depositavam nela. E ela cumpriu sua promessa, trabalhando arduamente e provando ser uma funcionária dedicada e íntegra. Com o tempo, Isabela tornou-se quase como uma filha para Alfredo e Ângela, que não tinham filhos próprios. Ela visitava a mansão aos domingos para almoçar com eles, e preencheu parte do vazio que ambos carregavam de não ter uma família maior. Era como se, das cinzas da traição e da dor, algo belo e inesperado tivesse florescido. Alfredo usou parte de sua fortuna para criar uma fundação dedicada a ajudar pessoas em situação de rua, especialmente mulheres que haviam sido vítimas de circunstâncias injustas, como Ângela havia sido. A fundação oferecia não apenas abrigo e comida, mas também treinamento profissional, suporte psicológico e assistência jurídica para aqueles que haviam sido prejudicados por falsas acusações ou injustiças similares. Ângela tornou-se a diretora da fundação, usando sua própria experiência para orientar e encorajar outros que passavam pelas mesmas provações que ela havia enfrentado. A fundação cresceu e se tornou uma das instituições de caridade mais respeitadas do país, ajudando milhares de pessoas a reconstruírem suas vidas. Ironicamente, o mal que Beatriz havia tentado causar acabou resultando em bem para incontáveis pessoas que se beneficiaram da fundação criada como resultado direto das ações dela. Quanto a Beatriz, ela permaneceu na prisão, recusando todas as visitas, inclusive de sua filha Isabela. Ela passou anos em amargura, nunca demonstrando arrependimento genuíno por suas ações. Mas sua história serviu como um lembrete sombrio de como o ódio e a vingança podem corromper completamente uma alma, transformando uma pessoa em um monstro capaz das mais terríveis crueldades. Alfredo e Ângela viveram juntos em felicidade pelos anos que se seguiram. Eles viajaram pelo mundo, visitando todos os lugares que Ângela sempre sonhara em conhecer, mas nunca tivera oportunidade. Eles passavam noites lendo juntos na biblioteca, caminhavam de mãos dadas pelos jardins da mansão, e encontraram na companhia um do outro uma paz e contentamento que nenhum dos dois imaginara ser possível. A mansão, que antes era fria e impessoal, transformou-se em um centro de calor e hospitalidade. Alfredo e Ângela frequentemente recebiam pessoas da fundação para jantares, oferecendo não apenas comida, mas também esperança e a mensagem de que era possível recomeçar, não importava quão escura a noite parecesse. Suas histórias de superação inspiravam todos que as ouviam. Anos depois, quando Alfredo já estava em seus 70 anos e Ângela em seus 65, eles sentaram-se juntos no jardim em uma tarde dourada de primavera. Alfredo segurou a mão de Ângela, agora marcada pelas linhas do tempo mas ainda calorosa e reconfortante, e disse que se pudesse voltar no tempo, não mudaria nada, porque cada momento de sofrimento havia sido necessário para que eles chegassem exatamente onde estavam agora, juntos e verdadeiramente felizes. Ângela sorriu aquele sorriso gentil que havia conquistado o coração de Alfredo décadas atrás, e concordou. Ela disse que aprenderá que às vezes Deus permite que atravessemos os vales mais escuros não como punição, mas para que possamos apreciar verdadeiramente a luz quando finalmente a alcançamos. E a luz que eles haviam encontrado um no outro era mais brilhante do que qualquer escuridão que haviam enfrentado. A história de Alfredo e Ângela espalhou-se pela cidade e além, tornando-se quase lendária. As pessoas falavam sobre o milionário que encontrou sua antiga empregada jogada nas ruas e não apenas a resgatou, mas reconheceu nela o verdadeiro amor que havia estado diante dele o tempo todo. Falavam sobre como ele a elevou não por caridade, mas por justiça e amor genuíno. E falavam sobre como Ângela, mesmo após ter perdido tudo e sobrevivido ao inferno na terra, ainda mantinha sua bondade e capacidade de perdoar. Mas para Alfredo e Ângela, eles eram simplesmente duas pessoas que haviam encontrado uma outra contra todas as probabilidades, que haviam sobrevivido às tentativas mais cruéis de separá-los, e que escolhiam todos os dias continuar escolhendo um ao outro. Sua história não era sobre vingança ou vitória sobre inimigos, mas sobre a força redentora do amor verdadeiro e a capacidade humana de superar as circunstâncias mais adversas quando encontram alguém que vale a pena lutar. E assim, na mansão que uma vez foi símbolo de solidão e frieza, mas que se transformou em um verdadeiro lar cheio de amor e risos, Alfredo e Ângela viveram seus dias,
provando que nunca é tarde demais para reconhecer o que realmente importa na vida, e que o verdadeiro valor de uma pessoa não está em sua posição social ou riqueza material, mas na bondade de seu coração e na genuinidade de seu amor.